Olá, certamente se você está assistindo essa videoaula é porque quer aprender um pouco mais sobre matemática, não é verdade? E isso é ótimo. Aprender, se preparar, é o melhor caminho para quem quer vencer. E nessa videoaula eu vou abordar um tema muito importante, muito cobrado em concursos públicos, na OBMEP, em vestibulares e no Enem, ok? Venha comigo! Diante da solicitação da Áurea Moura, que publicou aí na página do Facebook Professores de Matemática Tiram Dúvidas, dizendo o seguinte: alguém pode me ajudar? Não sei nem por onde começar. Aqui ela procura alguém que possa lhe ajudar a fazer o cálculo aí da área e do volume desses sólidos geométricos. Áurea Moura ou quem mais queira aprender um pouco mais sobre área e volume de sólidos geométricos, eu preparei essa aula com muito carinho para tornar esse entendimento o mais fácil possível, com bastante ilustração e de uma forma bem detalhada. A proposta é a seguinte: calcule a área da base, a área lateral, a área total e o volume do sólido geométrico abaixo. No caso aqui, trata-se de um cubo. Até a atividade proposta lá tem uma certa incoerência, porque não menciona se isso é um cubo. E se não for um cubo, eu não posso falar o que eu estou falando aqui. Então coloquei, cubo. Por quê? Qual é a característica do cubo? Tem todas as arestas congruentes, ou seja, rigorosamente com as mesmas medidas, e todos os ângulos são retos. Então assim, se ele é um cubo, eu posso dizer que cada face dele é um quadrado. Logo, no cálculo da área da base, basta fazer um lado vezes o outro aí, quadrado, ou lado ao quadrado, ou um lado vezes o outro, né? 5 vezes 5, 25 centímetros quadrados, simples assim. Matemática só será simples se você conseguir associar à prática. Imagine o seguinte: você vai confeccionar uma caixinha para presente e precisa comprar o papel e calcular a área desse papel para fazer as laterais da sua caixinha. Tem 4 faces quadradas, cada uma com 25 centímetros quadrados, então você vai gastar 100 centímetros quadrados. Quando pede a área total, você vai ter que lembrar que a sua caixinha tem quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, com a de cima 6. A sua caixinha tem 6 faces quadradas, cada uma com 25 centímetros quadrados de área. 6 vezes 25, 150 centímetros quadrados. Beleza? Agora vamos ao cálculo do volume da sua caixinha. Para que isso serviria? Para você saber qual é a capacidade dessa caixinha. Quanto cabe aí dentro de um determinado produto. E como se calcula o volume de um cubo? Lado ao cubo. Por que lado ao cubo? Porque nós temos largura, profundidade e altura. Cada lado da sua caixinha mede 5 centímetros, então 5 elevado ao cubo, 125 centímetros cúbicos. Não esqueça, sempre que for volume, centímetros cúbicos. Até coloquei em vermelho para chamar a atenção. Também a gente pode fazer a área da base vezes a altura. 25 vezes 5, 125. Agora vamos ao cálculo da área e volume do paralelepípedo retângulo. A matemática fica muito mais simples quando você consegue imaginar ela na prática. Por isso que esse canal é matemática simples e prática. Se você conseguir enxergar na prática, fica simples. Olha, imagina o seguinte: você vai construir uma piscina bacana aí no seu quintal. E vai colocar um determinado tipo de azulejo aí no fundo da sua piscina e precisa fazer esse cálculo. Quantos metros você vai gastar? 8 de comprimento, 5 de largura, 8 vezes 5, 40 metros quadrados de azulejo. E você quer colocar um azulejo diferente nas paredes. Vamos trabalhando com a imaginação. Imagina que você vai colocar um azulejo de cor diferente do fundo. Tem 8 metros de comprimento essa parede por 1,5 metro de altura. Você vai gastar 12 metros quadrados de azulejo, aproximadamente, né? Desconsiderando as sobras, aí os que quebram. Essa parede da esquerda, mesma coisa, 5 vezes 1,5, 7,5 metros de azulejo. Essa da frente, 8 vezes 1,5, mais 12 metros quadrados. E essa da direita, 5 vezes 1,5, mais 7,5 metros de azulejo. Somando todo o azulejo que você vai gastar nas paredes laterais da sua piscina, 12 com 12, 24, 7,5 com 7,5, 15, 24 com 15, 39 metros quadrados. Para o cálculo da área total, além da área da base, que aqui no caso 5 vezes 8 dá 40 metros quadrados, você vai pegar a área lateral, que a gente já até calculou aqui, né, que deu 39 metros quadrados, e vai pôr aqui em cima a área do teto.
porque total inclui também o teto, que é 5 vezes 8, 40 metros quadrados. Somando isso tudo, 12 com 12, 24, com 15, 39, com 80, 119 metros quadrados. Toda a área do fundo, da tampa, da lateral, juntas 119 metros quadrados, é a área total. O volume é simples, área da base vezes a altura. Para você calcular o volume, aqui está simples, porque a gente já tem a área da base que é 40 metros quadrados, vezes a altura, que é 1,5, 60 metros cúbicos. Mas como que eu aplicaria isso na prática? Pensa o seguinte, você construiu sua piscina bacanona aí, quanto de água que vai caber dentro da sua piscina? É o volume dela. Aí dentro vai caber 60 mil litros de água. 1 metro cúbico de água é 1.000 litros de água. 60 metros cúbicos, 60 mil litros de água. Beleza? E agora vamos ao cálculo da área da base, área lateral, área total e volume do sólido geométrico hexágono regular reto. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais complexo. Vamos tirar aí esse hexágono daí de dentro e colocá-lo aqui na vertical. Tem duas formas de calcular isso aqui, ou pela fórmula ou também pelos triângulos. Aqui dentro eu posso criar 1, 2, 3, 4, 5... 6 triângulos congruentes, com as mesmas medidas. E são triângulos equiláteros, todos os lados com a mesma medida. Aí eu posso calcular a área de um e multiplicar por 6. Só que para eu calcular a área do triângulo, eu preciso da sua altura. Mas se esse lado mede 20, aqui mede 10 porque é metade, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que os catetinhos ao quadrado somados têm que ser igual à hipotenusa ao quadrado. Então o h, que é cateto ao quadrado, mais o 10, que é cateto ao quadrado, tem que ser igual à hipotenusa 20 ao quadrado. H ao quadrado mais 100 é igual a 400, H ao quadrado é igual a 300. E para facilitar aqui, eu vou expressar esse 300 de forma que seja 100 vezes 3. Só para visualizar melhor aqui a retirada da raiz. Radiciação e potenciação se anulam. Raiz de 100 é 10, 3 é irracional, não tem raiz exata, fica lá. Então a altura é 10 raiz de 3. Agora eu já posso calcular a área do triângulo aí, que é base vezes altura sobre 2. A base do triângulo, todo amarelinho aí, é 20. Então vai ser 20 vezes a altura, que é 10 raiz de 3 sobre 2. Mas por que eu pus esse 10? Porque aqui eu estava usando o teorema de Pitágoras, eu precisava só da metade, que forma um triângulo retângulo, beleza? Então, 20 vezes 10, 200, dividido por 2, 100 raiz de 3. 100 raiz de 3 é a área de um triângulo. Aqui dentro nós temos 6 triângulos, então a área da base aí é 600 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora vamos à segunda forma de calcular isso aí, que é pela fórmula. A fórmula é a área do hexágono é igual a 3a ao quadrado raiz de 3 sobre 2. É só pôr o 20 no lugar do a e elevar ao quadrado. 20 ao quadrado aqui dá 400 vezes 3, 1.200 dividido por 2, 600 raiz de 3. Então, a área do hexágono é 600 raiz de 3 centímetros quadrados, conforme a gente já havia visto. Aqui, como a área lateral é muito simples de ser procurada, eu já vou procurar a área total logo uma vez. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base a gente já viu que é 600 raiz de 3. 2 vezes, né, porque tem o teto e o fundo. Imagina que você está dentro de um elevador, o teto dele tem a mesma área que o fundo. Então, no caso aqui, 1.200 raiz de 3, que é o dobro da área da base, mais a área lateral. O que é a área lateral? São esses retângulos, olha, 1.000 centímetros quadrados aqui. Por que 1.000? 20 de largura, 50 de altura, que dá 1.000. E tem 1, 2, 3 faces laterais, 4 aqui, 5, 6 com essa da frente. 6 vezes 1.000, 6.000, mais 6.000. Então, a área total é 6.000, que é a área lateral, mais 1.200 raiz de 3, que é a área das duas bases aqui, centímetros quadrados. Agora, vamos ao cálculo aí do volume, que é a área da base, que nós já temos 600 raiz de 3 vezes a altura. 600 raiz de 3 vezes a altura, que é 50, vai dar 30.000 raiz de 3 centímetros cúbicos, sempre que for volume, centímetros cúbicos. E a letra D pede o cálculo do prisma triangular regular reto. Nos desenhos lá da questão não tem, mas é preciso ter
Quando eu digo que é triangular regular, é porque todas as arestas do triângulo são congruentes, têm a mesma medida, e todas as arestas verticais também são congruentes, têm a mesma medida. A área da base? A base é um triângulo, então triângulo, a gente calcula a área da base vezes a altura. Primeiro passo, achar a altura. Como que eu acho a altura? Olha, aqui mede 5, aqui mede 5 sobre 2, mede metade. Vamos no teorema de Pitágoras, os catetinhos ao quadrado, H2 mais 5 meios ao quadrado, tem que ser igual a dona hipotenusa ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. H2 é igual a 25 menos 25 sobre 2. Tirando o menor múltiplo comum, que é 4, né? Tem aqui denominador 4, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1, 4 vezes 25, 100. 4 dividido por 4, 1 vezes 25, 25 mesmo. Esse 75 sobre 4 eu vou dividi-lo em 25 vezes 3. 25 vezes 3 é o mesmo 75. A hora que eu jogo a raiz, radiciação anula potenciação, o H fica limpinho, bonitinho aí. 25, raiz é 5, 3 não tem raiz exata. Sobre 2, que é a raiz de 4. Agora eu posso fazer o cálculo da área do triângulo, que é base vezes a altura sobre 2. A base aqui é 5. A altura nós já temos aqui. Sobre 2, esse sobre 2, ao invés de pôr nesse sentido, eu vou colocar aqui na frente, que é a mesma coisa. Isso é uma divisão, fração é divisão. E eu posso pôr na vertical ou na horizontal. 5 vezes 5, 25. 25 raiz de 3 sobre, multiplicando em cruz aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Então a área da base é 25 raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados. A área lateral são as paredes laterais desse sólido. 1, 2, 3. E a área de cada um é quanto? 6 vezes 5, 30. 3 vezes 30, 90 centímetros quadrados. A área total é pegar duas áreas da base mais a área lateral. 1, 2, 3. A área da base é 25 raiz de 3 sobre 4. Se você tem duas iguais, 2 vezes 25, 50. 50 raiz de 3 sobre 4 é o mesmo que 25 raiz de 3 sobre 2. 90, que é a área lateral, que está aqui, ó. Área da base, 25 raiz de 3 sobre 4. 25 raiz de 3 sobre 4. Como são duas, 2 vezes 25, 50 sobre 4 é o mesmo que 25 sobre 2 centímetros quadrados. Agora vamos ao cálculo do volume. A área da base, que já está aqui, vezes a altura. 6 vezes 25, 150 sobre 4 é o mesmo que 75 sobre 2 centímetros cúbicos. E por último, nós vamos ao cálculo da área e volume do mais complexo, que é o pentágono regular reto. Pentágono, 5 arestas, regular, porque todas têm a mesma medida, reto, porque todos os ângulos são retos. A área da base, primeiro a gente vai na trigonometria, acha a altura do triângulo aqui dentro e calcula a área do pentágono. Porém, primeiro a gente tem que saber quanto que é a soma dos ângulos internos do pentágono regular. Como é que eu faço isso? Dividindo ele em triângulos, 180, 180, 180. 3 triângulos de 180, 540 graus. Como são 5 ângulos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou dividir esse 540 por 5. Então, cada ângulo interno mede 108 graus. Assim, eu já posso criar um triângulo e cada ângulo interno mede 108 graus. E para achar essa altura, esse meio lado aqui mede 2, aqui esse ângulo mede quanto? Se cada um desses aqui mede 108, esse mede a metade, 54. Assim eu já posso determinar esse aqui, olha. Por quê? 54, com quanto que dá 90? Para que com esse 90 dê 180? Com 36, olha, 36, com 54, 90, com esse 90, 180, que é o que todos os triângulos têm em termos de soma dos ângulos internos. Assim, eu tenho essa informação e tenho que caçar o cateto adjacente e tenho o cateto oposto. E quando a gente lida com cateto oposto e cateto adjacente, a gente tem que trabalhar com tangente. Tangente do ângulo em questão, que é 36, é igual ao cateto oposto, que no caso aqui é 2, sobre cateto adjacente, que no caso aqui é H. E quanto que é a tangente de 36? Vamos lá pedir a ajuda da tabelinha. 36 tem tangente 0,7265. Então, no lugar de tangente 36, 0,7265. Agora, trocando de lugar esses dois elementos, olha, o H vem para o começo
e esse aqui vai para o lugar do h no denominador. Assim, o h vai ser igual a quanto? 2 dividido por 0,7265 é 2,753. Se você pegar a calculadora e fizer, eu fiz na calculadora, ok? Porque aqui no caso a gente não está fazendo uma prova. Então a gente pode utilizar a calculadora sim. Então achei a altura, o que eu faço? Pego base vezes a altura sobre 2. Quanto que é a base aqui? 4. Vezes a altura sobre 2. E fazendo os cálculos aqui, isso vai dar 5,506. Porque 4 vezes 2, 753, sobre 2 é 5,506. A área de um triângulo. Mas aqui nós temos quantos triângulos? 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos que multiplicar isso por 5. Como é pequenininho, eu vou fazer aqui na continha, né? 27,53 centímetros quadrados. Essa é a área da base. Vou fazer agora pelo outro processo. A área do pentágono também pode ser encontrada por raiz quadrada de 25 mais 10, que multiplica a raiz de 5 sobre 4 vezes a ao quadrado. Como o nosso a é 4 centímetros, 25 mais 10, que multiplica 2,24, que é a raiz de 5 sobre 4 vezes 16, do 4 ao quadrado. Então, 25 mais 10, que multiplica 2,24, vai dar 47,4. 16 dividido por 4 é 4. Raiz de 47,4 é 6,884, que multiplicado por 4 dá 27,53 centímetros quadrados. Então, tanto por um processo como por outro, chega no mesmo lugar. Agora nós vamos à área lateral. Imagina que você está dentro do elevador e tenha que procurar a área das paredes dele. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 4 vezes 10, 40, são 5 vezes 40, né? 5 faces de 40, que dá 200 centímetros quadrados a área lateral. A área total, basta você lembrar que a área total é duas áreas da base, porque tem essa e o teto que são iguais, mais a área lateral, que como a gente viu, são 5 faces de 4 por 10, ou seja, aqui 200 centímetros quadrados. Então basta eu somar 2 vezes 27,53, porque são duas áreas da base, dá 55,06, mais a área lateral, que dá 200 centímetros quadrados. Juntando tudo, 255,06 centímetros quadrados. E o volume, basta você fazer área da base vezes a altura. A área da base eu tenho aqui. Então, vezes a altura, que é 10, vai dar quanto? 27,53 vezes 10, 275,3 centímetros cúbicos. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! Se você gostou, curte aí.